Gente, primeiramente, quero dar aqui uma boa tarde a todos e todas e todes que estão aqui hoje com a gente. Né? Hoje é dia 26 de junho de 2025 e é com muita alegria que a gente dá início aqui a mais um evento do projeto de extensão Eventos em Educação Matemática do Programa da Licença. E essa atividade em especial hoje está sendo realizada em parceria com o projeto Tecnologias e Educação Matemática, que também é vinculado ao programa da licença, do qual eu faço parte. Então, já agradecemos aí imensamente a participação de todos que estão aqui presentes e sejam todos muito bem-vindos. Né? É importante uns lembretezinhos, essa palestra está sendo gravada e ela será depois disponibilizada no canal do YouTube do Programa da Licença. E aí a gente pede que durante aí as apresentações a gente mantenha aí os microfones fechados, né? Para que a gente possa ouvir a palestra, mas o chat vai ficar aberto para que vocês possam ir registrando perguntas, comentários durante a palestra. E aí, eu me chamo Ana Paula Pereira, sou professora de matemática da carreira EBTT, né? Para quem não conhece, é professora da educação básica do Colégio Universitário aqui da UF, que a gente chama de Coluna UF. E a palestra de hoje, intitulada Entre Dados e Decisões, o uso ético da inteligência artificial na produção científica, abordará um tema atual e urgente. A crescente presença da inteligência artificial no meio acadêmico tem suscitado debates sobre autoria, ética e integridade. Serão discutidos riscos como os plágios, vieses e falta de autoria real, além dos caminhos possíveis para um uso ético e responsável da IA na pesquisa. E para essa nossa discussão, a gente tem o privilégio hoje de receber a professora Liamara Escorteganha, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a professora Liamara possui graduação em informática pela Universidade do Contestado e mestrado em ciência da computação e doutorado em engenharia de produção pela Federal de Santa Catarina. Atua na graduação nos cursos de graduação em licenciatura em computação, ciência da computação e sistemas de informação da Federal de Juiz de Fora e nos programas de pós-graduação em educação matemática e em gestão e avaliação da educação pública. Sua pesquisa está voltada para as tecnologias da educação e para a educação à distância. E tem uma grande experiência nesse campo e uma trajetória, assim, muito relevante. E feitas as devidas apresentações aí, né, passo a palavra à professora Liamara Escorteganha, que desde já a gente agradece pela sua presença, disponibilidade em estar aqui conosco nessa tarde, em compartilhar os saberes aqui conosco. A palavra é sua, professora. Ana Paula, muito obrigada pela apresentação. Eu vi que você ensaiou direitinho meu sobrenome, eu acho que a Natasha que normalmente as pessoas não dão conta dele, né? Mas você pronunciou ele direitinho, então obrigada. Mas obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, tá? E quero agradecer aqui em especial a Natasha, né, que é nossa aluna aqui no programa de pós-graduação a nível de doutorado aqui em Educação Matemática da UFJF, minha aluna. Aqui um pouquinho ela vai estar comigo em sala de aula também, no nosso seminário. Então, agradeço imensamente o convite. E aqui eu vim falar um pouquinho hoje sobre o uso ético da IA nas produções acadêmicas, um assunto tão relevante e que tem me perturbado muito, que tem me mexido muito comigo, visto, né, Ana Paula, que eu trabalho com orientação, sou coordenadora de curso, trabalho em sala de aula, recebo trabalho de aluno, e nós estamos observando o movimento dos alunos no uso da IA, e observa-se que, por um outro lado, né, poucos estão trabalhando ou comentando ou verificando o uso ético da inteligência artificial. Tá? Então, eu preparei aqui uma pequena apresentação para que sirva para a gente guiar aqui, né? Para me guiar, senão eu acabo saindo do foco da minha fala. Eu vou, assim que eu colocar aqui no modo apresentação, não vejo mais vocês, Ana Paula, qualquer coisa você me chama, por favor, tá? Então, e aí eu vou trabalhar aqui com o PowerPoint, ok?
E aí, o título da fala de hoje, eu busquei entre dados e decisões. Entre os dados que eu tenho de uma pesquisa e algumas decisões que eu tenho que tomar diante da fartura da disponibilidade de inteligências artificiais, se eu uso, se eu não uso para trabalhar com esses dados, e se eu usar, se é ético e não é ético, e como é esse ético na IA, principalmente aí nas produções acadêmicas, né? Então, eu venho do programa de pós-graduação em educação matemática, falando, não sou formada em matemática, minha formação, vocês viram, é toda em computação, né? Mas atuo no programa de educação matemática eu acho que desde 2013 ou 2014. E dentro do nosso programa, tinha uma linha, até esse edital que vai sair hoje ou amanhã, Ana Paula, tinha uma linha que era tecnologias na educação matemática. Agora nós estamos com uma linha só que abrange, né, que contempla as tecnologias, mas não há mais essa divisão, né? Então, nós temos um grupo do Departamento de Ciência da Computação, que trabalha com tecnologias na educação matemática e que está atuando aí no PPGEM. Então, não me façam prova oral de matemática, por favor, que eu não vou saber responder, ok? Isso eu vou deixar para vocês. E aí eu vou iniciar minha fala fazendo uma perguntinha, e até vou dar um extra aqui, porque eu quero ver a carinha de vocês, tá? Eu quero saber se vocês já usaram a inteligência artificial para fazer alguma produção científica. Normalmente, Ana Paula, ninguém responde. Mas não é porque não usaram. Opa! Aí, minuto do língua. Ok, com certeza, Joana. Não, Jorge, ou Jorge. Você está resistindo firme, hein? Mas a maioria utilizou. A maioria utiliza. Nós utilizamos. A Lia utiliza, né, Ana Paula? Nós utilizamos. Mas aí, será que nós utilizamos de forma correta? Correta, talvez sim, mas de forma ética? Será que nós sabemos o que é usar de forma ética? Será que alguém nos explicou em algum momento o que é usar essa tecnologia, né? Essas tecnologias, as IAs, de forma ética? Tá? Então, diante disso, né? Fiquei me questionando: será que nós usamos? Será que nós não usamos? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E aí, então, nós temos muitas IAs. Você já conhece. ChatGPT todo mundo conhece. O Gemini, Copilot, Elist, DeepSeek, City, ResearchRabbit, Connect Papers. Mais o quê? Muitas outras como essas nesse quadro aqui. E elas têm foco essas que eu estou listando aqui, no auxílio para desenvolvimento de uma escrita, de uma pesquisa. Tem as que eu já citei aqui embaixo, a Consenso, SciSpace, Trinca AI, IA, o Whiteful, Jasper AI, que é IA, Litmaps, e entre outras. E aí, cada uma, ela atua em uma parte da pesquisa. Alguns é na escrita, outra na busca de revisão, outra na leitura e compreensão de artigos, outra para fazer tradução, e assim vai. Né? Então, nós temos muitas ferramentas. O cardápio, o menu que nos oferecem são muitos. E aí vem a tentação de a gente utilizar elas para acelerar aquele capítulo que está tão encrencadinho aí, que o professor está me pedindo para escrever, eu não estou conseguindo. Eu vou usar uma IA. Vou usar uma IA, a IA vai me dar rapidinho, em um segundo não, sei lá, até você escrever, você vai demorar mais para escrever o que você quer do que a IA te responder. E aí vem um texto aparentemente lindo, com uma citação, formatadinho, tudo bonitinho. Mal sabe vocês que esse texto pode esconder armadilhas terríveis para a vida acadêmica de vocês. E muito mais que isso para a formação acadêmica de vocês, tá? Então, aqui tem algumas IAs, depois se vocês quiserem, mas são IAs que vocês conseguem encontrar hoje usando o Google, usando o ChatGPT, vai enumerar qualquer uma dessas aí. Vocês pediram uma lista de IA para o desenvolvimento de pesquisa, vai aparecer muitas IAs aí para que vocês possam. Então, o cardápio, a oferta para a gente é muito grande. Bem, aí todos
o que eu observo que a maioria das pessoas utilizam, aí eu fiquei, bom, então quais são as possibilidades do uso da IA para as produções científicas? Eu falei assim, algumas eu sei, mas deixa eu perguntar para a IA, deixa eu perguntar para o chat GPT 4.0, o que ele vai me dizer? É claro que quando eu pergunto para a IA quais são as possibilidades, ela estufa o peito assim, né? E fala, eu tenho o poder. As IAs têm esse poder. E aí ela me elencou muitas possibilidades. Falei, então tá ok, então faça um infográfico. Aí ela me fez esse infográfico aí, ó. Aí ela deixou bonitinho. Ela fala assim que ela consegue me ajudar na etapa de exploração e planejamento da minha pesquisa. Aí começou a escrever aí tem uns erros horrorosos, feiosos. Eu deixei os erros, porque é ela que fez esses erros. Olha bem, mapas conceituais e definição sem ser cedilha de objetivos com 2B. Já comecem a observar os erros que a IA faz. Não fui eu, esse é um infográfico feito pelo ChatGPT. Aí depois ela fala, ok, eu faço tudo isso, eu organizo as bibliografias, eu faço sugestão de pergunta, de objetivos. Ela é ótima para fazer objetivo geral, objetivo específico, ela faz bonitinho. Põe umas palavras bonitas, falei, nossa, como ela é inteligente. Depois ela fala, não, mas eu te apoio também na metodologia. Né? Eu faço uma explicação, eu faço sugestões de métodos científicos, eu faço a geração de algum código, mas pô, calma lá, Liamara, eu também faço a redação, eu organizo o texto para você. Eu escrevo para você toda a sua pesquisa científica. Ela faz a estruturação de artigos, de tabelas, não colocou um T aí, está vendo as, as, os erros terríveis que ela fez nesse infográfico. Simulação e análise, exploração. Ela depois falou, não, mas já que eu fiz a redação, eu posso inventar uns dados para você. Você não precisa ir lá aplicar essa pesquisa em campo, não. Eu crio os dados para você, eu analiso os dados, eu manipulo os dados. Olha, sai uma dissertação, um TCC nota 10. Ok. Depois, ainda, ela fala assim para mim, não, mas eu faço agora para você, eu faço as conclusões. Eu faço análise, faço as reflexões, faço as conclusões. E para finalizar, Liamara, né, eu sou boazinha, a IA é boazinha, ela fala assim, eu vou sugerir e vou divulgar para você o seu trabalho. Ou seja, ela faz tudo. Eu não preciso fazer mais nada. Eu preciso fazer a minha matrícula, e aí, a hora que a professora Ana Paula fala assim, olha, agora vocês vão ter que fazer um TCC, uma monografia, vamos escrever um artigo, você fala, ah, deixa comigo. Deixa comigo. Aí, ó, o Cláudio já está colocando os problemas. Já vamos chegar, Cláudio, nos problemas, né? Então, a IA faz tudo. A IA é bonita, né? Não é tão bonita, não, porque se ela fosse tão inteligente, tão correta, ela teria, no mínimo, escrito corretamente esse infográfico. É o que ela não fez. Então, aí começam os muitos e muitos problemas. Ela tem todas essas possibilidades, nós temos aquele cardápio de IAs que podem nos auxiliar. Ana Paula, pode passar, por favor? E aí, nós temos. Eu não estou te ouvindo, Ana Eu acho que Paula. você agora consegue passar daí. Eu te coloquei como apresentadora também, vê se você Tá, consegue. vamos ver. Que eu acho que você te dá mais autonomia. Agora, muito obrigada. Agora valeu 10. Agora posso conseguir. Aí ainda não escreve. E aí tem as limitações, as inúmeras limitações. Aí eu não perguntei para a IA, porque eu sei quais são as limitações. Eu não preciso perguntar para ela. Porque se eu perguntar, ela vai dar uma suavizada nas limitações. E as IAs possuem muitas limitações. Elas enganam a gente muito bem. Apesar delas estarem numa evolução constante, numa melhora constante, elas ainda têm muitos problemas. E problemas claros. O Cláudio já colocou aí a alucinação. A primeira é a alucinação. Ela fica louca mesmo. Ela alucina mesmo, tá? Mas ela tem presença de vieses, ela apresenta informações que não são corretas, a gente vai ver. Ela alucina, ela está falando de um assunto, logo em seguida ela fala de outro. Ela cria em nós e nos alunos, principalmente aqueles que ainda estão iniciando uma formação para pesquisadores, estão iniciando o desenvolvimento do primeiro TCC, uma dependência tecnológica muito grande. E essa dependência vai fazendo com que o nosso pensamento crítico vai se deteriorando. O nosso pensamento, a nossa cabecinha vai diminuindo, tá? A nossa forma de pensar. Nós vamos ficando acomodados.
A mesma coisa, uma vez eu guardava um monte de número de telefone na minha memória, número de conta corrente, já fui bancária, eu sabia o número de conta corrente de todos os clientes, na minha época, há muitos anos, tá, gente? Não foi ontem, não, tá? Quando apareceu esse bichinho aqui, ó, que a gente começa a colocar tudo nele, a gente acaba deixando a nossa memória para outras, a gente limpa uma parte da nossa memória, não usa mais para isso, que são dados que não são tão importantes, porque a gente tem aonde pesquisar, e acaba utilizando a nossa memória para outros. Só que quando a gente fica muito dependente da tecnologia, a gente vai deteriorando o nosso pensamento crítico. Nós deixamos de pensar, nós deixamos de ser críticos. Também uma outra limitação muito grave é a baixa qualidade de conteúdo ofertado. Mas é baixa mesmo, ela só consegue apresentar para a gente um conteúdo bem estruturado, com início, meio e fim, e palavras bonitas, tá? Que ela vai capturando aqui, capturando aí, que a rede dela foi treinada, então ela escreve muito bonita, mas é muito baixa qualidade e muito raso. Quando nós, professores, pegamos um texto de um aluno, principalmente em orientação, em TCC, em dissertação e em tese, a gente verifica o que é um texto produzido por um aluno ou quando é um texto raso. Eu falo um texto genérico, igual remédio genérico, né? Genérico, que é aquele texto que a tecnologia é boa para a educação, mas ponto final. A tecnologia auxilia no ensino da matemática, ponto final. E aí? Mas auxilia em quê? Como? Baseado em quê? Quem é o autor que falou? Nada. Ela até inventa, ela coloca umas citações, mas não é a correta. Ela imita padrões linguísticos, nós perdemos a nossa identidade na escrita, porque a gente acaba adotando qualquer padrão linguístico que ela coloca, porque nós achamos bonito, porque ela escreve correta, porque nós temos problemas de escrita, a não ser os professores da área de letras, né, que são as pessoas mais bem gabaritadas para escrever um texto, né? Eu, ciências exatas, da computação, você é verdade, eu sofro um pouquinho, né? E aí, nós temos uma forma de escrever, da mesma forma que nós temos uma forma de nos expressar na fala, tá? E quando nós usamos muito a IA, ou dependemos exclusivamente da IA, ela usa outros padrões, ela imita outros padrões linguísticos que não o nosso, nós perdemos a nossa identidade. E aí, a possibilidade de plágio, porque a IA, ela consulta, ela tem como base as bases abertas, principalmente as IAs generativas abertas, ChatGPT, essas comuns que a gente utiliza, elas usam bases de dados abertas, então elas vão buscar dados aí, informações, e elas podem estar usando textos ou ideias de autores que já publicaram, e aí nós podemos estar fazendo plágio, tá? E aí isso complica muito a nossa vida, correto? Ok? Diante dessas limitações e atuando como professora e como coordenadora de curso, eu me vi num dilema muito grande. Eu me vi muito incomodada, porque eu recebi os textos dos alunos, eu não tinha como dizer para o aluno não use, porque eu sou favorável ao uso da IA. Eu não tenho tempo suficiente para ensinar todos os alunos a usar de forma ética e usar de forma correta a IA, e eu acho que cada um tem que ter essa consciência, e aí aquilo foi me incomodando. E eu observava que na minha instituição nada tinha sido feito, nada está sendo feito, e não sei quando vai ser feito, em relação a isso. E aí eu comecei a pesquisar, a ler, e comecei a falar sobre o assunto. Como uma forma de dizer aos meus alunos, aos meus colegas, nós precisamos conversar sobre esse assunto. E aí eu comecei a perguntar, é ético usar a IA para escrever dissertações, teses ou artigos? O que configura um plágio ou falta de autoria quando eu uso IA? Existe alguma regulação, regulamentação? As universidades estão preparadas, ou os colégios, as escolas, estão preparadas para lidar com essas questões? E aí, como orientar os nossos meninos e meninas, né? Os nossos discentes e os nossos colegas, inclusive, em como utilizar de forma ética e como garantir ética e integridade nas produções científicas. Porque até então, nossa, todos que publicaram ou que publicam algum artigo sabem o sofrimento, o caminho que a gente tem até uma publicação, né, Ana Paula? E quando a gente publica um artigo, a gente fica tão feliz, né?
É porque é um esforço todo seu, do seu orientando, que está aí naquele texto, uma pesquisa de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, 4 anos do doutorado, e você publica, né? E aí, então, assim, a gente coloca muita seriedade, muita responsabilidade, muita integridade, muita ética numa pesquisa. E aí vem as inteligências artificiais, e como num passe de mágica, pode roubar tudo isso, ou pessoas que usam de má fé ou sem a ética, conseguem publicar aí um artigo, né, do dia para a noite, sem ter todo esse caminhar, sem ter toda essa evolução. E aí, então, eu fui em busca de ética e integridade para as produções científicas. E aí, antes da gente continuar, eu só queria deixar bem claro o que eu entendo por integridade e ética nas produções científicas. Honestidade e compromisso. Essas são as minhas palavras. Eu me refiro a ser honesto, a ser transparente e ter muito compromisso. Nós fizemos ciência. O resultado das nossas pesquisas, que pode ser aquela pesquisa mais simples, gente, a mais básica. Eu passei por graduação, eu fiz TCC, e a importância do meu TCC na minha vida, hoje eu olho e falo, nossa, o meu texto poderia ser muito melhor, mas foi o primeiro passo que eu dei. E ele é muito importante, ele foi muito importante. Ele me trouxe até aqui, onde eu estou hoje, nesse local. Foi ele que me apresentou a educação à distância, as tecnologias, a educação. Foi ele que me levou a fazer uma 3 especialização, um mestrado, um doutorado e depois procurar um concurso. Então, é a partir da minha primeira pesquisa que me levou até onde eu estou. Então, para mim, integridade e ética nas pesquisas é honestidade e compromisso. E envolve autenticidade, transparência e fidelidade metodológica. Autenticidade, quando eu falo que o trabalho deve ser resultado do esforço legítimo do autor, sem plágio. A gente já vinha enfrentando questões de plágio antes da IA. Problema seríssimo, as pessoas copiavam partes de trabalhos de outro, colocavam, se apropriavam sem o devido crédito. Eu posso usar parte de trabalhos de outras pessoas? Posso citar. Coloque lá a fonte, não tem problema nenhum. Nós não precisamos reinventar a roda. Nós precisamos melhorar a roda, tá? A partir de pesquisas que as pessoas já fizeram, tá? Transparência. O uso da IA deve ser claramente identificado. Eu tenho que dizer, eu usei, eu uso IA. E como eu uso. Aí sim, isso sim é honestidade. E fidelidade metodológica. Seguir rigorosamente os métodos científicos sem manipulação de dados. A IA me dá um TCC prontinho, uma dissertação, um artigo prontinho. Ela cria, ela analisa dados, ela manipula dados. Não. Toda pesquisa científica, todo trabalho científico segue uma metodologia. E essa metodologia, ela tem que estar descrita e ela tem que ser podendo ser reproduzível por uma outra pessoa. Se eu pegar um trabalho, pegar aquela metodologia e reproduzir, os resultados têm que ser muito semelhantes, caso seja na mesma população, ou se forem população diferente, tem que ser parecidos ou está relacionado com todos os dados da primeira pesquisa. Então, quando eu falo integridade e ética, eu estou me referindo à honestidade e compromisso, ok? Bem, e aí, o que devemos saber, então, para usar a IA de forma ética nas produções científicas? Já que eu sou totalmente favorável, meus alunos podem utilizar, o que nós estamos fazendo agora é um grande estudo, um grande esclarecimento de como usar. Então, o que nós devemos, nós, professores, os alunos, né, as pessoas, os pesquisadores, devemos saber para usar a IA, então, de forma ética nas produções científicas? Bom, eu elenquei 7 itens. Primeiro, eu preciso conhecer as ferramentas que eu vou utilizar. Você vai utilizar o ChatGPT? Ótimo. Leia as letras miúdas quando você for assinar ou quando você for criar uma conta. Veja o que é que ele está pedindo em troca. Se ele está dizendo, olha, eu vou usar os seus dados, tudo que você inclui aqui eu vou usar para me treinar. Eu vou usar para servir de base para outras coisas. Tá? Verifique lá se tem algum tipo de consentimento para uso de dados pessoais. Nós aqui no Brasil temos uma lei, fora do Brasil tem, essas IAs, a maioria não são, a maioria não, todas elas são de fora. Será que existe algum consentimento, alguma coisa de uso? E aí,
diante desse conhecimento, verificar o que essas ferramentas estão me pedindo em troca do uso, principalmente quando elas são gratuitas, frees. Vocês acham que elas trabalham de graça? Ninguém trabalha de graça, não. Elas pegam nossos dados para se treinar, por isso que elas estão ficando cada vez melhores. Sabe aquele bichinho que a gente dava comida? Como é que era o nome? Cláudio, você é mais da minha época. Tamagotchi. Como que é? Tamagotchi. Esse aí mesmo, esse mesmo. Você dava um negocinho, aí há esse bichinho. É isso aí, né, Cláudio? A gente vai dando comidinha, informação. São os dados, são os prompts. Sabe aquele ok, joinha que a gente dá logo abaixo do chat GPT? É um alimento que a gente está dando para ela. Ok, não, está errado, horrível. Eu falo, não existe. Então, tudo isso é alimento, né, para o nosso Tamagotchi e para a nossa IA, para que ela possa. Então, muito cuidado, conheçam essas ferramentas. E aí, evitar compartilhar dados sensíveis em ferramentas que retêm essas informações. E, principalmente, quem está desenvolvendo uma pesquisa original, que não, aqui tem dados muito sigilosos, pelo amor de Deus, não utilizem a IA para que ela faça uma correção, porque ela vai pegar esses dados de alguma forma e ela pode estar usando em outra pesquisa. E aí, alguém mais rápido que você vai publicar, quando você publicar, alguém pode dizer, mas isso aqui já foi publicado. Aí você vai dizer, é plágio. Você vai dizer, não, mas a pesquisa é minha. Mas você usou uma IA, né? Então, tomem esses pequenos cuidados. Então, esse é o primeiro item, tá ok? Vamos para o segundo item aqui. A IA não é autora. Opa, passou 2 vezes. Vamos voltar para o slide 11. A IA, tá indo devagar, não é autora. A IA não pode ser processada. Ela não é humana. A responsabilidade é nossa. Se ela te falou uma bobagem, você escreveu a bobagem. Se ela te falou um erro, você escreveu, a responsabilidade é sua. A IA não está nem aí com você, tá? As IAs não assumem responsabilidade legal ou ética. Só nós, humanos, é que podemos garantir originalidade, integridade e precisão nas nossas pesquisas e nos textos que vocês colocam. Se você utilizou uma IA, perfeito, mas a aprovação final do texto científico sempre deve ser de vocês, né? Existe sim, Cláudio, muitas IAs que varrem, tá? Muitas, a gente já vai falar delas sim, né? Outras IAs que verificam o que você faz e dizem se foi IA ou se não foi IA, né? Apesar delas serem ruinzinhas hoje. Mas voltando aqui, então a IA não é autora, e a aprovação final do texto é sempre sua, a responsabilidade é sua. Quem vai estar na banca, na frente de 3, 4 professores é você. Quem vai estar sendo processado por plágio é você. Quem vai tomar uma expulsão do curso é você, não é a IA não está nem aí com você. Então, o pensar, o utilizar de forma ética, ela é essencial. Autores devem revisar o conteúdo para evitar erros, vieses, plágio, citações e referências inventadas. Ali embaixo tem uma frase que eu acho que a IA não é autora, tem alguma coisa. Você consegue ler, Ana Paula? Bem embaixo e cortou. Ali embaixo dessa aí. Mas depois eu posso disponível. A IA é uma ferramenta. A Isso. autoria e a ética são humanas. Isso aí. A IA é somente uma ferramenta, gente. Nós é que somos autores. A IA não é autora. Não gosto de dizer... A pessoa fala, mas a IA é coautora. A IA não é coautora. A IA é uma ferramenta. Bem, opa, volta no 12. Aí, 3. Transparência é responsabilidade nossa, de nós pesquisadores, tá? Todos vocês aqui são pesquisadores, vão se tornar pesquisadores. Quem está no curso de graduação, apesar, eu só quero fazer um TCC, não quero continuar, mas nesse momento está com o pesquisador. E a transparência, ela é fundamental, tá? Porque a transparência vai garantir a ética e a responsabilidade, vai passar confiança científica e a possibilidade de auditoria. Ok, mas como é que eu faço isso? Ok, informa no seu TCC, na sua dissertação, no seu artigo que você usou a IA. Você vai colocar a ferramenta utilizada, nome, modelo, versão e data, como ela foi usada e por quê. Se você usou os prompts, coloque os prompts, os resultados que você obteve. E ainda apresente as limitações, os viés, as aleatoriedades que essa IA
pode ter apresentado. Seja claro como, aí aqui tem alguns exemplos. Ó, aqui no slide 13 tem o seguinte. Aqui, essa declaração de uso de inteligência artificial generativa, eu produzi um material para uma aula de especialização, que eu dei agora há pouco, eu produzi lá entre janeiro e março, e a aula foi agora em maio, então precisava de um material didático, eu produzi um material didático e utilizei o ChatGPT versão 4. Como que eu utilizei? Ele foi utilizado para síntese de anotações e revisão textual, sem substituir a autoria humana. Pois bem, falava de um assunto, a aula era sobre o mudo, sobre, né, como trabalhar, como estudar no ambiente virtual, que é a minha área de pesquisa, e aí eu busquei o ChatGPT para ajudar a organizar, a fazer a revisão, a estruturar um conteúdo que eu domino, que eu sei perfeitamente onde está certo e está errado. E aí todo o conteúdo foi cuidadosamente revisado, editado e validado pela autora, garantindo sua originalidade, alinhamento com o método científico em conformidade com os princípios éticos da produção acadêmica. A autora assume total responsabilidade pelo material apresentado, assegurando sua integridade e rigor acadêmico. Esse é um modelo de declaração que a gente coloca, principalmente no final de um material didático. Para os artigos, para as dissertações e tese ainda está a caminho, não tem nada a produzir, mas para os artigos, muitas revistas já estão com uma declaração. E aí, Ana Paula, já vou te adiantar, uma das novidades do edital é que se usar IA para fazer o projeto para o doutorado, tem a declaração, tá? Fui eu que fiz a declaração. E aí, essa declaração que está aí, essa aí é da revista Ciência da Informação. Mas tem outros, eu já vou apresentar outros exemplos. Eles colocam aí como cada revista já tem o seu modelo de declaração. E isso é transparência. E aí eu sigo a COP. A COP é o Comitê de Ética na Publicação, é um site em inglês, é uma organização internacional que fala tudo sobre ética em publicações, tudo. E eles já vêm discutindo sobre inteligência artificial, tem lá uma questão, eles colocaram em 2023, já vou apresentar também. E aí eu estava analisando ontem e hoje, porque sempre quando eu vou falar sobre um assunto, que eu falo sobre esse assunto já várias vezes, já falei, então eu faço uma revisão para ver se não tem algo novo, né? Que é uma coisa que está mudando dia a dia. Então, eu não posso falar hoje, amanhã pode ter novos documentos. E aí a COP abriu um fórum virtual, agora no mês de junho, né? Esse fórum vai ser realizado no dia 1º de julho, e o tema é Dilemas Emergentes da IA na Publicação Acadêmica, está em inglês, e tem lá já uma contribuição. Eles colocaram 4 itens, 4 questões, tudo voltadas a publicações acadêmicas, com o uso de IA, e aí teve uma participação desse Victor W. É a única informação que eu tive dele, então eu não consegui fazer uma citação maior. E aí eu traduzi o que ele falou o seguinte, na hora que ele fala sobre a declaração: a transparência da IA não é uma questão de vergonha, mas sim de honestidade intelectual. Eu achei tão bacana a frase como ele coloca, que é isso mesmo, né? Não, mas se eu fiz a minha pesquisa, se eu pesquisei, se eu utilizei a IA para me ajudar a estruturar uma ideia, a revisar um texto, a traduzir o abstract, a ajudar a reunir outros artigos para que eu possa fazer a leitura, tudo isso, a IA é uma ferramenta, eu posso utilizar. O que eu tenho que ter é clareza. Então, eu achei a frase do Victor W, que eu não sei quem é a pessoa, porque não tem lá de onde ele vem, muito bacana. Aí eu resolvi colocar aqui, que a transparência da IA não é uma questão de vergonha, mas sim de honestidade intelectual, certo? Então, tenham isso, não tenham vergonha de usar e nem de falar que vocês usam, mas usem de forma ética, ok? Seguindo aqui, vamos para 14, e aí ele está indo. A integridade, o 4º item, integridade acadêmica exige responsabilidade. Bem, se falamos que ela alucina, que ela é maluquinha, que ela pode nos induzir ao plágio, ela fabrica dados, não é autoria, né? Porque é uma autoria falsa. Ela apresenta respostas muito bonitas, plausíveis, mas incorretas e enviesadas.
e uma falta de controle e explicação dos resultados. Ela te dá um resultado, mas ela faz uma explicação que não tem nada a ver com o resultado. Mas, professora, como é que você sabe disso? Uai, eu não sou mineira, mas vou ter que usar um ai. Senão, se fosse da minha terra, mas bate. Não sou do Rio Grande do Sul, sou de Santa Catarina, a gente usa ban, mas rapaz. Presta atenção. Quem é o especialista ou está se especializando no tema? São vocês, pesquisadores. Vocês têm que saber. Vocês têm que saber se aquela explicação ela é condizente com aquele resultado ou não. Tá? E vocês querem saber como ela é enviesada? Eu fiz a pergunta mais óbvia que existe. Fiz ontem à noite, porque eu faço, de vez em quando eu faço. E olha que eu uso IA. Eu perguntei para a IA, quem é Liamares Corteganha? Pergunta básica, ontem à noite. E eu uso o ChatGPT assinado a tempo. Então, no mínimo, eu devia saber quem eu sou. Né? E aí ele começou. É uma pesquisadora e professora brasileira. Eu falei, oba! Com atuação principalmente na área de gerontologia e serviço social. Ela tem contribuições relevantes em estudos sobre envelhecimento, políticas públicas voltadas à população idosa, e aí vai. Eu falei, gente, essa não sou eu. Eu falei, bom, mas pode ter uma outra Liamares Corteganha. Não tem. Não tem. Não tem. Bom, mas aí eu falei assim para ela, tem certeza? Aí ela, boa pergunta, vamos checar com cuidado. Aí ela afirmou, sim, existe uma Liamares Corteganha com produção tal. Ela aparece em bases como o currículo Lattes. Falei, agora eu te peguei. Se você for lá no Lattes e colocar Liamares Corteganha, só aparece meu nome. Não existe. Aí eu perguntei para ela, por favor, me informe. Eu ainda peço, por favor, eu sou educada, Caiá, tá, gente? Por favor, me apresente o link do currículo Lattes. Claro, aqui está, direto para o currículo Lattes da professora Liamares Corteganha. Aí clica aí para você ver. Nada. Aí eu coloquei para ela, o link não existe. Como ela, você tem razão em checar, obrigada por apontar isso. Aí ela fala, eu errei ao fornecer um link direto sem confirmar a existência exata. E aí ela me explica como eu devo fazer para acessar o Lattes e colocar lá o nome e procurar Liamares Corteganha. Ou seja, eu, Liamares Corteganha, sei quem eu sou. Eu sou especialista nesse assunto. Talvez o Cláudio, que foi meu aluno e me conhece, também saiba que essas informações... Opa, vamos voltar aqui. Saiba que essas informações não estão corretas, que ele tem uma trajetória. Mas os demais que estão aqui não sabem quem é a Liamares Corteganha, a não ser agora que a Ana Paula leu o currículo. E aí podem pegar esse texto e utilizar esse texto. Isso acontece se eu for falar de álgebra, de funções, de não sei o quê, de qualquer assunto que vocês estão pesquisando. É para mostrar para vocês que a IA não é confiável. Não é confiável. E isso é um teste simples. Eu não sou uma figura pública, não sou o presidente da República. Mas se você colocar o meu nome no Google, vai aparecer que eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, vai aparecer uma série de coisas que eu já fiz e que poderiam dar a ela, a IA, ao ChatGPT 4.0 assinado, alguma informação, no mínimo coerente com quem é Liamara Escorteganha, visto que não existe outra Liamara Escorteganha, tá? Então, essa é um pequeno... Eu queria só mostrar para vocês a fragilidade de uma IA ao produzir um texto ou ao você questionar ela. Claro, eu poderia, a hora que ela colocou errado, eu poderia ter colocado não. Verifique a Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí ela começa a fazer outras ligações. Mas eu queria ver até que ponto ela ia nesse erro. E realmente ela não conseguiu me dar nada correto. A não ser para eu me virar. Vai lá no Lattes e procura quem é a figura. Eu não quero saber mais, ok? Então, isso é muito preocupante. Então, eu recomendo que vocês tenham uma supervisão humana em todas as etapas. É da construção lá do seu início do tema até o final, mas que vocês sejam os autores, os protagonistas, e aí há apenas uma ferramenta. Façam os registros detalhados de todos os prompts e respostas que a IA oferece para vocês.
E aí utilizem a IA apenas para tarefas operacionais. Para aquela, por exemplo, eu preciso planilhar um monte de dados, eu preciso fazer vasculhar em 10 bases de dados sobre algum determinado assunto, tenha muitas IAs daquelas que eu elenquei que vão ajudar vocês a fazer isso. Então, use ela em tarefas mais operacionais, mas não como autora do texto de vocês, ok? Certo? O quinto item, plágio e IA, atenção redobrada, certo? Riscos. Primeiro, a utilização de ideias que já foram publicadas sem créditos, isso se chama plágio. A ausência de direitos autorais sobre textos gerados por IA. Mas não é plágio, eu coloquei lá, eu peguei das 1000 outras IAs que tem, que vão detectar se foi IA ou não. Ah, falou que não existe, tá? Mas não é um texto seu. Cadê a sua honestidade? Cadê os seus princípios? Você jogou fora? Se sua mãe ouvir isso, souber que você fez isso, seu pai, ai, nem quero saber. E a sua consciência primeiro, né? E aí, não, mas eu vou escrever e vou usar dessas ferramentas que vão detectar se tem plágio e se foi usada IA. Quer ver? Eu dou uma lista para vocês. Pode buscar. Pode buscar. Inclusive, façam o teste. Pega um texto que vocês escreveram sem IA, sem nada, e coloca num desses. Certamente ela vai dizer que vocês usaram IA em alguma parte. Por quê? Ela é um algoritmo, e um algoritmo foi construído a partir de dados, de informações. Então, tem algumas palavras que nós, no nosso vocabulário, que a gente usa, e algumas pessoas mais, outras menos, que as IAs acham que, esses detectores aqui, acham que foram IAs que construíram. Textos muito bem escritos, nós temos pessoas que escrevem maravilhosamente bem, estruturam um texto que é assim, a gente fica boquiaberto. Eu acho isso fenomenal, acho fantástico. Não é meu caso, não, tá? Mas assim, tem pesquisadores que têm esse dom. E tem pessoas que fazem revisão para os pesquisadores que também têm esse dom de transformar o seu texto, a sua ideia, num texto muito bem estruturado. Isso é crime? Não, a gente já fazia. Todos os meus textos, antes de publicar, eu contrato alguém lá das letras para fazer a correção. Eu sou das ciências exatas, eu não tenho formação em letras, né? O meu texto não é o melhor do mundo. Quando eu vou publicar, eu quero que as minhas ideias que eu tenho, elas estejam claras para que outras pessoas possam utilizar. Então, sempre com a ajuda de uma pessoa que faz essa correção. Agora, com as IAs que ajudam, isso ficou... Coitadinhos, perderam o emprego. Perderam, assim, não totalmente, mas aí diminuiu muito o trabalho para quem fazia a correção de português aí, né, dos nossos trabalhos. E aí vocês podem ficar à vontade, gente. Pode usar qualquer um desses. Qual é o grande problema desses aplicativos, desses softwares aqui, dessas IA também? O nível de investimento que é feito numa IA para produzir conteúdo é um X. E o investimento para detectar é outro. E essa conta não fecha. Esse que está aqui sempre vai estar com mais investimento, porque tem mais procura. Nós, universidades e professores, é que ficamos buscando essas aqui para tentar dizer para o aluno, cuidado, não usa, você vai se ferrar. A palavra certa, não, sou mais direta, viu, Ana Paula? Desculpa aí. O aluno vai vai ser reprovado. A gente quer dizer isso para ele, a gente diz isso para ele, e ele não acredita. Não, eu vou usar. E aí nós temos que ficar verificando, gente, todas as referências, ver se estão corretas, porque a IA tem um dom de fazer referência incorreta, que é a coisa mais linda do mundo. Sabe como é que ela faz uma referência incorreta? Eu vou usar na minha área um exemplo. Eu falo assim: eu preciso que você escreva um texto sobre tecnologias na educação, que você utilize a autora Vanicensky, que é uma das autoras da área, com um ano atual e uma publicação que esteja numa revista boa, ok? Coloco lá meu prompt. Mas na hora. Ela dá o texto e dá a citação bonitinha. Aí eu pego lá, Vanicensky, 2022, 2024, o nome de um artigo bonito, que tem tudo a ver com o texto da citação,
o nome de uma revista que é real, com um número de revista que é real, tudo é real, a revista aqui, né? A parte da revista. Aí eu vou procurar na revista. Não existe. Existe a Vanikensky, ela publica nessa área, o artigo não existe, a revista existe, mas o artigo da Vanikensky, aquele artigo, que é um artigo fake, não existe. Olha o trabalho que vocês estão nos dando. Até então, Ana Paula, a gente ficava, né, com foco na orientação, não sei o que, produz aqui, pesquisa aqui. Agora nós temos que ficar cuidando das referências que a IA faz, né? Ô, gente, isso é demais. Então, assim, não confie, não utilize, pelo amor de Deus, ética, responsabilidade, transparência. Não utilize, não peça para IA fazer referência, tá? Vocês podem se dar mal, ok? Então, o que é que eu recomendo aqui? Cite todas as fontes, revise os conteúdos gerados pela IA, registre os prompts utilizados, não use IA online para inserir os seus dados sensíveis ou os dados de pesquisa que você já tem aí com resultados, ok? Vamos para o 6º item. Preserve sua autonomia e responsabilidade com o pesquisador. Seja você mesmo, tá? A IA como apoio, não como autor. A IA deve complementar e não substituir o seu raciocínio. A gente já falou sobre isso. O pensamento crítico, a criatividade e a expressão própria são insubstituíveis, tá? A IA pode escrever muito bem, apresentar um texto muito bem elaborado, mas pensamento crítico, criatividade, eles são insubstituíveis, isso é nosso. A IA não é coleguinha, não é orientador, principalmente não é orientador e nem é referência ética, tá? Então, se você está com dúvida, converse com o seu orientador. Olha, Liamara, eu encontrei isso, coloquei no chat GPT, usei a não sei o que, a research, não sei o que, encontrei isso. Vamos discutir isso? Vamos analisar isso. A IA não é seu orientador. Não, e também não é sua amiga, não, tá? Ela pode ser bem sua inimiga, ok? E nem coleguinha. Então, tenho muito claro, não é colega, nem orientador e nem referência ética. Ela é uma ferramenta que auxilia vocês de forma sistemática na elaboração de um trabalho. Use a IA com responsabilidade e desenvolva habilidades aí em criar prompts bem feitos. Pô, a tal da agora a palavra está na moda, Ana Paula, engenharia de prompts. Tá tão chique. Tem até curso, gente, engenharia de prompt. É só você saber mandar. Se você sabe mandar, se você sabe dar os comandos certos, você tem boas respostas. Então, para eu saber, para eu dar bons comandos, eu tenho que ter conhecimento no assunto. E para ter conhecimento no assunto, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que ser especialista na área. Aí sim, tá? Caso contrário, vai vir uma resposta totalmente incorreta e que pode aí ocasionar sérios danos para a vida de pesquisadora acadêmica de vocês e de aluno, hein? E aí, o último ponto é o letramento em IA para pesquisadores. É que nós precisamos nos capacitar, nós precisamos ler mais, nós precisamos ter informações sobre como fazer o uso ético, tá? Usar a IA na pesquisa exige muito mais do que acesso, exige formação. E nós estamos no momento em que nós precisamos. Parabéns a vocês que estão buscando a formação, que estão curiosos, que estão buscando. Tem muitas fontes hoje, muitas, que podem estar auxiliando vocês no uso ético da IA, tá ok? E quando eu falo em letramento e em qualquer área, nós temos 4 pilares. Eu compreendo, eu aplico, eu avalio e crio, e depois eu faço uma reflexão, tá? Sempre quando eu falo em letramento, esses 4 pilares estão, assim, à tona. Eu tenho que compreender como funciona e para que serve. Eu tenho que aplicar, eu tenho que utilizar com consciência e propósito. Eu tenho que avaliar e criticar, eu tenho que interpretar, validar e, se necessário, adaptar e refletir, considerar os riscos, ética e impactos sociais. O impacto social, professora Liamara, sim. O resultado da minha pesquisa, ela pode ocasionar um dano social enorme. Mas, professora, eu só pesquiso uma metodologia diferenciada para ensinar matemática. Pior ainda, imagina o dano que você vai fazer naquela escola, naquele professor, naqueles alunos, se o resultado da sua pesquisa foi em cima de dados manipulados, não reais. Imagina o dano social que você está ocasionando. Parece ser simples, mas não é simples. Imagina isso em escalas maiores.
tá? E aí, desenvolver essas competências exige muito um olhar crítico sobre as limitações, o viés e a confiabilidade que nós temos nessas IAs. Então, nós precisamos estar letrados, nós precisamos estar capacitados, informados, temos que ter conhecimento de como essas IAs, então, funcionam. E aí, tem regulamentação? Tem, não tem? A UF tem? Como é que a UF está? Como é que a UFJF está? Né? E aí eu volto à COP, né? O Comitê de Ética nas publicações científicas, acadêmicas, né? E aí eles colocam um texto, lá, ainda em 2023, que eles, juntamente com outras grandes revistas, elas afirmam que a ferramenta IA não pode ser listada como autora de um artigo. Então, assim, isso já é claro. IA não é autora, coautora, isso não existe. A autora é a pessoa que é responsável. E aí fazem mais algumas informações, mas até então a COP coloca isso. Aí depois, agora que eles estão com esse fórum, que eu acho interessante, quem tem a intenção, né, pesquisa. Aqui ela está traduzida todo o site para o português, mas quem é bom no inglês, tem fluência, pode acompanhar em inglês. Eu prefiro ler em português, que eu acho que eu me sinto mais confortável, que é o idioma, né, em que a gente fala toda hora. Mas se alguém se sentir mais confortável no inglês, ele também está em inglês. A Unesco ela sempre sai na frente. A primeira recomendação sobre a ética da IA, ela fez em 2022, mas foi geral, tá? E aí agora, em 2000, eu acho que foi 2024, cortou aqui esse guia para a IA generativa na educação e na pesquisa. A Unesco é cheia de grupos, né? Grupos de estudos. E aí esse grupo fez aí um guia que fala sobre como usar a IA generativa, as IAs, né? Na educação e na pesquisa. Vale a pena, é um documento bem interessante, tá? Nós temos, então, as revistas, e a USP é uma das primeiras, um dos primeiros periódicos dentro, né, daqui do Brasil, que traz políticas e condições de uso da IA. E agora, a partir dela, de um mês para cá, assim, várias estão já com as suas políticas, com as suas orientações. E se você for ver, todas elas não dizem não usa, mas elas pedem transparência. E caso se a pessoa que usou não incluiu, não fez a declaração e for detectado, automaticamente o artigo já é rejeitado e retorna para que o autor faça as suas devidas explicações ou retome aí com a declaração de que usou a IA. Aqui nós temos uma revista, né, na área da matemática, também tem já as suas normas e muitas outras. Então, hoje, quando vocês forem buscar um jornal, um periódico, uma revista, para fazer uma publicação, tenham atenção em relação a isso. Se a revista não está colocando nada, você não precisa colocar declaração. Assim, explicitamente, mas eticamente, no final, coloca o que foi utilizado, tá? Esse livro aqui, esse e-book, eu acho muito bacana. Fala sobre diretrizes para o uso ético e responsável da IA generativa, um guia prático para pesquisadores, dos meninos aí o Rafael Sampaio, Marcelo Sabatini e Ricardo Limongi, não sei. E aí, o que tem de bacana nesse livro, eu reli ele, eles trazem um panorama do mundo todo sobre todas as regulamentações que tinham até então, o momento que eles publicaram esse livro, que fala sobre o uso da IA para pesquisadores em si. Então, hoje é o documento mais completo que tem, e eu faço propaganda dele. Não tenho, né? Eu acho que estão ligados à PUC e tal, mas eu acho assim que é um documento muito bacana, que vale a pena, quem é pesquisador aí, dar uma olhada. E aqui eles falam muito também da transparência e colocam lá alguns modelos de como deve ser a transparência. Algumas universidades. A primeira universidade, eu acho, que começou a discutir foi a UFMG. Tem o professor Virgílio, da UFMG, que trabalha com a parte de internet no Brasil, no MEC, no governo federal, há muitos anos, e ele está lá de volta. Eu não lembro mais sobre o sobrenome do professor Virgílio, mas é um senhor assim de barba, trabalha lá no Departamento de Ciência e Computação da UFMG, e ele tem trabalhado muito, feito muitas palestras aí em todas as universidades sobre
sobre o marco regulatório da IA no Brasil e sobre o uso, né, da IA nas atividades. E a UFMG também tem documentos, ela não tem uma regulamentação, ela tem documentos que orientam. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba foi a única aí que eu descobri aí, e foi em abril, não faz muito, que tem uma resolução do Conselho Superior que fala como usar a IA nas atividades, tanto administrativas como acadêmicas, tá? E a UFJF? Eu vou falar primeiro de casa, tá, Ana Paula? Primeiro falar da minha. Não tenho o que falar. Nós estamos num silêncio. Surgiu lá de Governador Valadares um e-book muito assim, incipiente, que fala explica algumas IAs para serem usadas, tá? E nós não temos não há uma discussão. E aí, no nosso programa de mestrado, eu e a professora Maria Cristina, que vamos assumir agora, a partir do dia 11 do mês que vem, a coordenação, a primeira ação nossa é a discussão não é uma regulamentação, é uma diretriz para o uso da IA nas dissertações e nas teses, tá? E aí a gente já conseguiu colocar no edital que vai sair aí também uma diretriz. É necessário, nós fizemos pesquisa, nós precisamos, ok? Então, na UFJF há um silêncio. E eu sei disso porque eu tenho contato com a pró-reitoria, já entrei em contato, não tem nada. Com a bibliotecária, não tem nada. Nós estamos no faz de conta. Eu faço de conta que o aluno não usa e o aluno não me conta e faz de conta que não usa, mas usa. Eu, professor, uso, mas faço de conta que fico que não uso, e fico quietinha. Então, assim, não faz de conta. Silêncio absoluto. E a UF? Ah, a UF tem. Eu fiz meu tema de casa, Ana Paula. Eu fiz meu tema de casa. Eu fui procurar, porque sempre quando eu vou falar para um público, é necessário que eu, no mínimo, tenha conhecimento do que tem, né? E no dia 9/4, a UF lançou um grupo de trabalho em inteligência artificial, um grupo formado por professores. Existe um site já deles. E agora, no dia 9/6, houve um painel que falava sobre a IA generativa e a originalidade de trabalhos acadêmicos, do trabalho acadêmico. Eu assisti, tá a gravação no YouTube. Ele eu não lembro mais o nome do Cardoso, talvez o nome do professor, não lembro. Mas são 4, 5 professores que faz parte desse comitê, e eles lançavam perguntas e os professores mesmo foram como um bate-bola, né? Cada um foi dando a sua opinião e voltado. Então, a UF começa, pelo que eu estou entendendo, demonstra uma preocupação grande, né? Está em busca também, às cegas, como todo mundo está, e isso é normal, gente. Nós estamos ainda conhecendo, por isso que nós precisamos nos letrar, nos capacitar sobre o uso ético da EAD, né? Então, a UF também vem fazendo. Então, o fato de vocês estarem buscando trazer palestras para o grupo de pesquisa, para os projetos de extensão, para os seus alunos, tudo isso é uma forma de estar discutindo, ou pelo menos estar nesse. Nós estamos no olho do furacão, nós precisamos saber o que fazer. Então, alguns direcionamentos, tá? Tem sim, Cláudio, depois eu coloco a apresentação aí. Então, assim, eu acho interessante, né? E as que vocês assistam, eu gostei desse debate, desses professores, porque, assim, é um professor da letras, uma professora da computação, um professor do direito, e aí eles têm aí várias visões. Interessante. Então, parabéns aí para a UF, para vocês aí, que já estão aí num caminho. Meio ao contrário de nós, que ainda estamos tateando, e aí existe, sim, essas nossas discussões e preocupações, mas elas são isoladas, tá ok? E a minha preocupação maior ainda é com a graduação, a licenciatura em computação, que eu coordeno, que é à distância. É muito mais difícil de você fazer uma avaliação, o aluno não está face a face com você em tempo, né, síncrono, então isso tudo dificulta mais. Nós estamos tentando achar caminho, então o nosso seminário agora, o terceiro seminário da Licomp, vai tratar disso, né, agora dia 7, 8 e 9 de julho. Vou passar o link para você, Ana Paula, aí você pode divulgar, ele é aberto também, com certificado aí para todos, ok? Bem, e aí para finalizar, entre dados e decisões, eu, Lia, escolho o caminho da integridade, porque eu acredito muito que a IA é apenas uma ferramenta
que a ética é uma escolha que eu posso fazer, mas que a ciência que eu faço é uma responsabilidade. Então, entre dados e decisões, eu escolho a integridade e a ética. Gente, essa é a minha contribuição. Eu espero que vocês pensem, repensem, usem a IA, mas pensem em tudo isso que eu passei para vocês e busquem mais para que vocês usem de forma ética, que tenham integridade e responsabilidade. Muito obrigada. Professora Liamara, a gente que agradece imensamente aí. Eu acho que a nossa cabeça sai daqui assim, fervilhando, porque a sua pergunta provocativa do início, quem usa IA, né? É difícil não ter quem não use, né? Quem no mínimo já não abriu ali para ver como é que faz, né? E deveria abrir, quem ainda não abriu deveria abrir. Eu acho que deveria abrir exatamente para conhecer. Várias pessoas aqui comentaram, né? Uma participação aí bem ativa do Cláudio, né? Eles perguntaram sobre a disponibilização dos slides, que eu acho que os seus slides trazem fontes, né? Importantes ali até para a gente consultar, e eu não sei se teria como depois compartilhar. Pode compartilhar, Ana Paula. Só coloca em PDF ele para mim. PDF, aham. Aí coloca em PDF, pode compartilhar sem problema nenhum, tranquilamente. E se alguém tiver alguma dúvida também a mais, eu posso repassar. E no final tem o meu e-mail também, institucional, né? Caso alguém queira, né, depois entrar em contato, fique à vontade também. Olha, Amara, uma pergunta que me veio aqui, vocês falaram que já estão pensando aí, né, na questão da resolução, do uso da IA no programa da pós, e inclusive já está no edital, né, essa novidade aí, mas alguma disciplina já pensada para isso? Assim como a gente tem, às vezes, as disciplinas, né, para escrita acadêmica, alguma disciplina já pensada? Nós não temos disciplina, nós temos, por exemplo, esse ano nós trabalhamos muito, e quem está trabalhando é o professor Eduardo Barreri, a disciplina nós temos uma que se chama seminário, sobre tecnologias na educação matemática. Então, é mais para os nossos alunos orientandos, meu, do Barreri e do professor Zé Maria, né? Mas ele é aberto a todos os alunos, e aí o professor Barreri trabalhou todas as ferramentas possíveis, ensinando os alunos, né, a utilizarem as ferramentas de uma forma ética para as suas pesquisas. Então, eu e Barreri já temos 2 alunos da turma antiga, né? Olha, já temos do ano passado, que é a Yasmin e o Maicon, e os 2 estão trabalhando com IA no ensino da matemática, tá? Então, eles 2 estão nos auxiliando com a turma desse ano, tá? E aí trabalhando nesse seminário as ferramentas. E aí, a partir das ferramentas, os nossos alunos estão fazendo uma revisão sistemática de literatura, já com foco no possível tema de pesquisa, mas utilizando de forma ética as ferramentas aí que a gente está, né, falando muito, que estão disponíveis. Mas não há uma disciplina. E claro, Ana, que nem todos os professores do programa, eles são adeptos à IA. Você não são adeptos, você não tem um Pix, você não tem... É difícil. Nós temos... São diferentes concepções. Nós temos professores que tiveram sua formação toda no presencial e não admitem educação à distância. Começa por aí. Então, usaram ferramentas online durante a pandemia, mas não querem mais nem saber. Para eles, se não for presencial, nada vale. Para eles, não pode ser um evento assim. Tem que ser um evento presencial, onde a gente fica aí, um fungando no cangote do outro. Não estou dizendo que isso não é bom, eu acho maravilhoso o contato, né, Ana Paula? O nosso colóquio foi maravilhoso. Quantos anos que a gente não reunia um grupo? Mas, por exemplo, se fosse hoje presencial, eu não poderia estar na UF. O Cláudio, de onde ele mora, ele não poderia estar presente, eu não conheço, não sei os outros que estão aí, né? Não poderiam estar presentes. Então, o que as tecnologias têm nos proporcionado, e aí a IA também, né? É fenomenal. Então, nós temos que aprender, estar letrados, né? Para que a gente possa utilizar. E aí, a minha única ressalva é usar ela de forma muito responsável e ética.
Eu acho que a palavra ética, ela serve desde sempre, né? A questão da IA, ela só veio para aflorar mais isso. Quem já não pensava sobre esse uso ético, né? É, O Cláudio mesmo deixou uma questão aqui, ó. A BNCC da computação só trata da área acerca da educação básica. Nessa BNCC, não tem algum artigo sobre esse tema ético? Cláudio, eu tenho, tem um complemento da BNCC. É a BNCC ele colocou, né? É o complemento ou da computação. Você sabe, Cláudio, que eu não tenho essa informação? Nunca, não fui lá pesquisar. É uma boa pergunta. Eu vou me aprofundar, mas sempre quando você fala em tecnologias, o uso de tecnologias, independente da IA ou não, você tem que usar a questão ética, né? O uso do celular na sala de aula, tão problemático, mas tão necessário em algumas escolas, né, para o uso pedagógico, né? Então, quando houve aquele não pode mais usar, eu não achei ele todo ruim. É claro, a gente dá um passo atrás, mas ele não disse que não pode ser usado de forma pedagógica, ele falou que não pode ser livre, mas você pode usar quando a questão é pedagógica, né? E tudo tem que ter uma ética, né? Quando a gente fala assim, ó, o uso das redes sociais como possível metodologia para ensinar algum conteúdo, né? Por que não? Nós temos que ter ética ao utilizar uma rede social. Aliás, sempre, né? Mas, assim, muito mais é quando você está expondo algo, né? Então, assim, o uso ético, ele está em tudo, mas eu acho, Claudio, que não tem explicitamente, né, explícito aí, a questão da ética. Podemos aprofundar a pesquisa aí. É o que eu conheço, por exemplo, da BNCC da computação, eles falam muito sobre a questão até da fake news, Sim. combate à questão da fake news, que na verdade, um uso ético, né, da divulgação das informações. Uhum. Então, eles trabalham bastante, né, sobre a questão dessa divulgação da mídia. O Cláudio Barroso, ele diz que está lá em Pernambuco. Olha, Olha como é que a gente olha. está Ô, Cláudio ligando as Barroso, pessoas, né? obrigada pela sua participação. É muito bom, né, quando a gente vê pessoas assim de tão longe, né, participando. Eu fico feliz, Ana Paula, muito feliz mesmo. E essa integração, né? E é a questão que uma coisa não exclui a outra. Porque muitas vezes, e eu gostei bastante daquela frase que você citou lá do Vitor W, né? Que às vezes a gente tem vergonha, onde na verdade deveria ter uma transparência e uma ética, né, profissional ali. Então, Uhum. assim, a gente aqui está usando um recurso para potencializar a ciência, a divulgação científica, mas não está excluindo ter os momentos presenciais, que Sim. também são importantes, relevantes, só que eles não podem acontecer sempre, né? Então, eu acho que é a gente fazer esse uso consciente e interligar as pessoas, né? Eu acho isso muito bacana, assim, quando a gente tem essa ligação aqui de várias pessoas de vários lugares podendo participar todos juntos aqui. Ô, Liamara, queria agradecer assim, imensamente. Não sei se mais alguém gostaria de fazer uma pergunta. Se quiser também abrir o microfone e fazer, tá? O Só uma espaço. observação, botei o link da presença nos comentários aí agora. Ah, Ok? sim, gente, é importantíssimo registrar a presença, porque depois que você faz a inscrição no evento, é importante você agora confirmar a sua presença no evento para emissão de certificado. E o certificado é saído pelo próprio site da ProEx, aqui da UF, né? Então, ele leva aí cerca de uns 10 dias para você receber o seu certificado. Então, é direto lá, pelo mesmo e-mail que você fez a sua inscrição. Então, o Luiz Carlos aí deixou para a gente aí o site para você confirmar a sua presença. Não sei se mais alguém. Uma observação que eu achei muito interessante foi uma coisa que eu não sabia, né? Tirando a parte ética do assunto, que já é bem complicada, a parte de você mandar um conteúdo, por exemplo, para uma correção, corrigir escrito, português, e você pode ser roubado, né, entre aspas. Pode pegar e colocar em outro artigo e acabou. É uma coisa que eu nunca passou pela minha cabeça que poderia acontecer isso. Às vezes a gente pode usar para corrigir um texto. Normalmente eu uso para corrigir texto. Uhum. Às vezes, né?
E aí você coloca uma coisa que você criou, como foi falado, e aí outra pessoa usa e acabou, você não é mais seu. É Claro, doido. Luiz Carlos, ela não vai usar o texto todo seu, daquela forma, tá? Do jeito que você escreveu. Mas ela está se alimentando daquilo, né? Para ser treinada. E aí, talvez alguma ideia sua ali, que ela é exclusiva, ela pode passar para um outro texto, né? Então, assim, alguns cuidados com isso, né? Leia, Luiz Carlos, pega lá nas letrinhas pequenas o que é sua IA, quais são os acordos que ela faz com você, que ela fez com você quando você criou a conta, né? Se ela. Gente, interessante, a gente nunca olha as letras. Não, a gente não. Não, mas não é só você, não, Luiz Carlos, também não olho, não. Depois é que eu comecei a ficar mais atenta, sabe? Nossa, e aí então eu tenho muito cuidado. Mas eu acho que a partir do momento que você declara que você usou a IA para fazer essa correção, e você coloca a data, tudo uso, a partir disso você está um pouco mais segurado, né? E claro que você vai ver que tem O revista. Matheus aqui, desculpa interromper, ele colocou aqui que tem uma permissão que você pode colocar nas configurações dependendo da IA, né? Se Isso. pode ser usado ou não para treinar o chat GPT. Interessante, Olha, não sabia. olha o que o João Marcos colocou. O Google e todos os apps utilizam o quê? Suas informações, inclusive seus áudios no seu telefone. A nossa vida é um livro aberto, gente. Acabou. Não existe mais privacidade, não existe mais nada. Porque, na verdade, a gente faz uso, é o que você falou, né? O meu marido costuma dizer assim: não existe almoço grátis. Não. Então, assim, não tem essa conta gratuita, né, bonitinha que a gente usa. E não é à toa que você fala, às vezes, eu quero comprar uma máquina de lavar roupa. E no meu caso aqui, eu estou vendo para comprar uma máquina de lavar roupa nova. E aí, no meu celular, só aparece anúncio de máquina de lavar roupa. Usa sim, tá? Então, as IAs da vida, tudo, né? Tudo, está em tudo quanto é lugar. A gente já, na verdade, né, Ana Paula, a gente sempre usou IA, né? A gente só não tinha uma consciência. A gente acha tão bonitinho conversar com a Alexa, né? Daqui do meu lado, daqui a pouco ela vai acender. É tão bonitinho, mas a Alexa é uma inteligência artificial, né? No banco agora, tudo que você faz nos app, tudo tem, né? Então, assim. Chatbot, né? Porque aí você entra lá, tem a Bia para falar com você, tem a Alexia, tem todas as inteligênciazinhas lá para conversar com você. Estão armazenando seus dados. Tudo isso aí. Isso é É isso. isso. Liamara, olha, mais uma vez eu quero agradecer aqui, em nome do programa da licença, tá? A sua disponibilidade, a sua simpatia de estar aqui com a gente aí e compartilhando todos esses saberes aí, saberes que estão ainda emergentes, né? E a gente falando de um lugar ainda novo, né? Completamente novo e que a gente está desbravando aí. Então, agradecer muito essas suas contribuições assim tão valiosas e aproveito também para agradecer aqui a todo mundo que esteve aqui durante essa tarde com a gente, pelas palavras que colocaram no chat aqui, todo mundo gostando bastante dessa troca que a gente fez aqui, né? E dessa liberdade que eu acho que é da gente poder dizer assim, vamos usar, mas vamos usar com prudência. Eu, como professora da educação básica, essa questão mesmo da interrupção do celular na sala de aula, eu falo assim, às vezes negar somente não resolve o problema, mas a gente trazer essa discussão, né, de como usar, em que momento usar, e conscientizar o uso. E aí, então, eu acho esse nosso espaço aqui importantíssimo para isso. Demara, você quer deixar mais alguma consideração final aí? Bom, Ana Paula, eu gostaria de agradecer o convite da Natasha, o seu, do grupo aí, desejar a vocês sucesso nesse projeto de extensão, nas palestras, né? E me coloco à disposição aí, caso precisar de mais alguma coisa, ok? Um abraço a todos.
Muito obrigada a todo mundo. Temos que realmente agradecer aqui a Natasha, que nos possibilitou. A Natasha é a nossa coordenadora lá no projeto de Tecnologias e Educação Matemática, dentro do programa da licença também. E dizer a todo mundo que quem não pôde, né, assistir, em breve vai estar disponível no canal do YouTube do programa da licença, e acho que é um assunto para a gente divulgar, e divulgar também todos esses nossos encontros e eventos aqui da licença. Então, quem esteve presente, se quiser marcar a gente na rede social, para divulgar o programa, divulgar as atividades do programa, a gente agradece.